Podemos começar, então? Fernanda, por favor. Podemos, eu já iniciei a gravação. Nós estamos recebendo hoje o escritor e poeta Joel Gehlen, e editor, não é? Isso, então, é uma honra estarmos com esse convidado aqui. Vamos começar? Vamos começar. Eu vou dar uma introduzida na biografia do autor convidado de hoje. Primeiramente, bom dia, Joel. Bom dia, uma satisfação estar com vocês, uma grande alegria. Joel Gehlen tem 55 anos, é formado em jornalismo, especialista em cultura e pós-graduado em arqueologia. É copywriter, ghostwriter, gestor cultural, escritor, gravurista, documentarista e cronista. Colaborador desde 89 com os Jornais do Paraná, o Folha de Londrina e o Correio Londrinense. Em Santa Catarina, com a Notícia, Notícias do Dia e Diário Catarinense. E em São Paulo, no Folha de São Paulo. Reside em Joinville, Santa Catarina, desde o inverno de 94. Criou e editou durante 4 anos o Anexo, suplemento cultural do jornal A Notícia. Há 20 anos atua também como editor de livros à frente da editora Letra d'Água, num trabalho que deu novo impulso à literatura produzida em Joinville e região. Tem publicado os livros Outono do Meu Tempo, Crônicas, Tifa Esperança com Evandro Quirino Goulart, Sociedade Harmonia Lira, O Palco das Musas, desde 58, O Século Singular, Participação Empresarial na Formação de Joinville, abordando a trajetória de 100 anos da Associação Empresarial de Joinville, O Palco da Sagração, o maior festival de dança do mundo, Balé Fotográfico de Tatiana Leskova, Imagens de uma bailarina solta no mundo, Chuva Sarajevo, é produtor do projeto Salvaguarda e Disseminação da Obra Artística do escritor Fritz, Haikais da Jornada, na História de Joinville, pela editora Letra d'Água em 2021. Vou passar a palavra para o Joel, agora para ele se apresentar da maneira dele. Primeiro, eu queria fazer um depoimento. Sim. O Joel faz um haikai, a gente pronuncia haiku, né, Joel? Tem as duas pronúncias. Pode ser haiku, pode ser haikai, ambas valem. No Brasil, em geral, as pessoas falam haikai, né? Isso. Ele faz um haikai por dia e envia para um grupo enorme de amigos, entre os quais eu estou. E é uma maravilha receber esse haikai diariamente, né? São mensagens sobre a vida, sobretudo sobre a natureza, né? Mensagens, às vezes, com muito humor, com ironia, às vezes apenas com poder reflexivo, né, sobre a realidade, e também algumas vezes melancólicas, mas são muito lindos, e assim, é muito, muito bom começar o dia com um poeminha, né? Então eu queria fazer esse pequeno depoimento, mas ele tem vários livros publicados sobre vários temas, né? Aí deixo a palavra com você, Joel, um pouquinho, para falar com os alunos, e eles vão colocar perguntas para você, tá? Perfeito. Primeiro, assim, quando me perguntam assim, o que eu faço, eu gosto de repetir a resposta que o Siddhartha, do livro do Hermann Hesse, sempre dá, que é: eu jejuo, medito e faço poemas. Porque, assim, as coisas que a gente produziu, elas estão enterradas. A beleza da vida é justamente essa beleza do surfista que está na crista do tempo, né? Naquilo que está fazendo nesse exato momento. E quando a gente olha tudo que eu já fiz, de alguma forma isso é uma maneira de morte, né? Porque você olha para o passado e isso te preenche. E quando você se dispõe vazio de coisas feitas, você se preenche de possibilidade de fazer. E isso, de alguma maneira,
se imbrica com por que fazer haikai, né? Com a filosofia do haikai. E que o haikai é assim, o tempo presente, o instante presente, a captura do momento. Essa é a coisa mais importante. Depois eu vou desenvolver um pouco mais. Mas só ainda falando, né, sobre quem é o Joel e por que faz haikai. Eu, há algum tempo, sou praticante budista, então eu dedico um tempo razoável do meu dia para meditar. E a meditação, ela, na verdade, assim, é uma tentativa de você se livrar dos tormentos do pensamento cotidiano, do pensamento mundano, para ser mais preciso. Ou seja, essa pauta que o mundo te impõe todos os dias, né? Uma pauta de necessidades, de notícias, de alegrias, mas principalmente não de coisas que te atraem, mas de coisas que você repele, né? As coisas que desgostamos, elas são mais pegajosas do que as que gostamos. Dificilmente você acorda e um pensamento bom cola em você. O que vai colar em você é uma preocupação, uma necessidade, sabe? Um afazer, uma coisa que está atrasada. E isso vira um chicletão no teu dia inteiro, né? Então, a meditação busca justamente te aliviar desse processo mental, né, que é como se fosse um permanente looping que te captura e te mantém preso pelo tempo que você deixar. E, normalmente, é o tempo inteiro, é o tempo todo. Sobra muito pouco tempo para você perceber eu diria assim, as coisas essenciais da vida quando você está capturado por esse mecanismo mental. E, claro, a meditação é interessante, é muito boa, ela realmente é eficaz, mas nem sempre nós temos o tempo e a disponibilidade para, né, sentar com a coluna ereta, o coração tranquilo e a mente pacificada, né? E eu, assim, em algum momento, eu passei a fazer o haikai justamente no primeiro instante em que, muitas vezes, antes de abrir o olho, porque antes, quando é que você acorda? Não é quando você abre o olho, é quando você tem consciência de que a consciência do presente, né? De que está vivo, porque você, quando dorme, se ausenta dessa consciência e normalmente ela retorna, né, por um som ou por alguma fresta de luminosidade antes que você abra o olho. E é exatamente nesse instante que eu busco já imediatamente me conectar com a ideia de captar o haikai, né? De fazer o haikai capturando esse instante. E isso é como se fosse uma pedra angular do dia, porque me protege, é um escudo que, de alguma forma, me protege dos problemas mundanos que fatalmente vão vir, que fatalmente estão aí, que estão na agenda, que vão chegar, né? Eu não preciso me preocupar com eles, que eles vão chegar. E conforme eu consegui manter assim um tempo disso, um lastro temporal, eu percebi que se eu tivesse pessoas para quem mandar, isso provocaria assim, um compromisso meu, nem que fosse com um leitor, e isso facilitaria com que eu também não falasse, deixa para amanhã, ou hoje eu não vou fazer, ou deixa depois, né? Vou ver isso, depois eu faço. Não, então
esse processo é importante e ele é definidor de por que eu faço o Haikai e é definidor do benefício que ele traz, né? Eu gostaria muito de tratar com vocês desse ponto do Haikai, ou seja, não é uma obrigação, não é uma construção literária, embora as duas coisas estejam presentes, ele depois se torna uma construção literária, mas ele é, antes de tudo, um método, um meio, né, como diria Buda, um meio eficaz de você se relacionar com esse tempo presente. É uma maneira peculiar, né, que eu tenho, eu não encontrei assim em literatura, não, alguém que faça isso, mas é um meio muito eficiente de você capturar um instante, de evitar que você seja imediatamente assim preso pelas coisas do cotidiano. Então, ele ganha um outro fator, uma outra dimensão que não assim a produção literária. E aí, me permita só falar mais esse ponto, é um outro aspecto que eu busco me distanciar. Quando alguém fala assim, Joel, por que você não publica seus haikais? Eu devo ter mais de 2.000 haikais. Eu sempre penso no Padre Anchieta, sabe aquela história que eu não sei se é verdade ou não, mas eu gosto muito dela, de escrever sobre a areia da praia e deixar que a onda venha e apague. Então, quando eu mando para as pessoas, e eu também publico no Facebook, né? Aliás, minha única publicação no Facebook é sempre um haikai todo dia. Eu, de alguma forma, me livro dele. E me livro no sentido, aí sim, a ideia de literário, me livro no sentido literário, de eu escrevi, é meu haikai, sabe? Ele não é uma obra minha, ele não é uma autoria minha, ele não é nada meu. Eu apenas eu já escrevi isso para algumas pessoas, dizendo que são 3 gravetos que eu cato no caminho e que eu acho a melhor forma de empilhá-los e eu solto para algumas pessoas. E, assim, toda a carga poética, todo o valor poético, todo a permanência dele está nos olhos de quem lê. Se alguém lê e enxerga e atribui beleza e atribui poesia, está perfeito. Mas eu procuro me livrar, me esvaziar dessa ideia de que é algo meu. Eles não existem mais. De vez em quando, agora, por exemplo, para mandar para vocês esse sobre a Lua, eu tive que pedir para alguém para reunir para mim, porque eu nem tinha, enfim. Eu procuro esquecê-los. Porque esse é um outro dado assim, que, para mim, é essencial, que a gente pode discutir, né? O que é a escrita. Do haikai, né? Não vou me estender em formas mais complexas, né, mais extensas, porque o haikai ele é complexo, mas ele tem uma simplicidade que possibilita essa relação onde você, em vez de ser um agente ativo, você é muito mais um agente passivo, né? Eu mais recebo o haikai e abro espaço para que ele entre em mim do que eu faça o haikai, do que eu faço. Eu prefiro estar disponível e deixar que ele me preencha do que eu achar, não, tem essa ideia e agora eu vou fazer. Até porque a minha experiência com poesia elaborada mentalmente é péssima, é muito ruim mesmo. E no haikai eu encontrei essa possibilidade de simplesmente me afastar e apenas percebê-lo. Joel, muito obrigada, né, por seu depoimento. Acho que embasa as questões que os meninos prepararam para você. Então, podem fazer suas questões. Acho que, Fernanda, se quiser, podem ir levantando a mão, queridos, para fazer perguntas para o Joel. Maria Fernanda, por favor, pode fazer a primeira questão.
Primeiro, eu queria agradecer novamente a presença do Joel aqui. É um prazer receber você aqui no nosso MIF hoje. Eu estava lendo o seu currículo, né, a mini biografia que você mandou para nós, e eu adorei que você é uma pessoa assim multifacetada. Você é editora, jornalista, é autor, e eu queria saber como essas experiências influenciam assim de alguma forma na sua escrita, na sua criação de crônicas, enfim, nas suas escritas em gerais. Então, é bacana você dizer isso. Além das coisas que estão aí, eu, na verdade, eu tenho um afazer que eu acho que é o mais importante da minha vida. Eu amo fazer jardim, horta, eu sou um lavrador. O meu pai era lavrador, né? E quando assim, eu era criança, que na escola, enfim, perguntavam o que o meu pai fazia, eu falava que ele era lavrador, eu achava a coisa mais linda do mundo, né? E a escrita, de alguma forma, é uma lavoura, né? É uma lavratura. Porque é algo que você planta, e você até tem o domínio da semente que você joga ali, mas você não tem, você precisa da terra, da fertilidade, que é o leitor. O leitor é a terra. Então, o leitor é tudo para quem escreve, para quem cria, de um modo geral. E eu, assim, sou curioso, né? Então eu gosto dessas outras formas, porque elas ajudam a me tirar de uma coisa que é a morte para a criação, que é a obsessão. Embora o artista, o criador, ele tenha esse aspecto do obcecado, ou pela qualidade, ou pelo burilar daquilo que está fazendo, quando você se joga nisso apenas com o buril mental, não vai ficar bom, porque a mente, de alguma forma, ela deixa muitas arestas. E essas arestas, para você tirar, você precisa de uma leveza, você precisa de um certo vazio. Então, outras atividades me permitem isso. Tanto é que eu moro no sítio e eu sempre intercalo trabalho no computador com trabalho lá fora. Cortar lenha, capinar, plantar, limpar, ou simplesmente observar a natureza. E é essencial porque é ali que as coisas, de fato, ocorrem, né? Na hora de você estar aqui no computador, o ideal é que eu apenas esteja assim despejando o que foi coletado lá fora, né? Então, todas essas atividades, elas se mesclam, elas formam uma espécie de uma malha, né? Eu durante muito tempo, eu produzi crônica e eu amo a forma da crônica. Sou absolutamente apaixonado pelos cronistas mineiros, né? São, sei lá, 10 mineiros e o Rubem Braga, que é do Espírito Santo, que para mim são os grandes cronistas, né? E do mundo, não só do Brasil. E escrevo também romance e outras formas, mas assim, sempre buscando. E aí eu vou fazer o contrário, né? Porque como é que o haikai se encaixa nessas formas longas, né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho aqui de relatoria de um festival que teve aqui, um trabalho grande, uma revista inteira, quase um livro, e o haikai ele te dá essa precisão, essa limpeza, essa absoluta economia nas palavras, porque como você só tem 17 linhas, 17 sílabas, 3 linhas com 5 sílabas na primeira linha, 7 na segunda e 5 na terceira, você tem que ser muito conciso. E essa é uma ferramenta maravilhosa para você trabalhar depois os outros formatos, porque você vai perceber o quanto de palavras que você usa desnecessariamente, né? Que são palavras que, na verdade, elas ficam arrodeando aquilo que você queria dizer.
ou são palavras que ficam depois ondulando aquilo que você disse e que você gosta delas. Eu sei porque eu tenho esse exercício com os meus romances, eu nunca finalizo porque eu acabo me apaixonando por aquilo que está ali e eu sei que aquilo que está ali não está funcionando e eu tenho dificuldade de cortar. E o haikai, ele sempre traz isso, não é nem cortar, na verdade, você chega num estágio que nem entram assim certas coisas porque elas já não cabem, né? Então, ajuda muito. E aí, outra coisa que eu queria dizer é a questão da xilogravura. Eu sou gravurista e eu amo madeira, então eu trabalho com xilo. E ela tem uma coisa excepcional. O haikai, né, como vocês sabem, é um formato de origem japonesa, né, do século XVII, e ele se avizinha muito com a xilogravura. E a xilo também é uma técnica em que os japoneses são mestres. Há todo um arcabouço, toda uma escola de gravuras que o Japão desenvolveu e que influenciou o Ocidente, né? Você tem, por exemplo, Van Gogh é um cara extremamente influenciado por essa estética japonesa. E qual é a coisa onde é que eu vejo o imbricamento entre haikai e a xilogravura? Na xilo, você vai trabalhar a madeira, né? Você escava na madeira e depois você entinta essa madeira e a parte que está escavada vai ficar branca e a parte que não foi escavada, a tinta vai preencher o papel, né? E você usa goivas para fazer isso. Então, você tem uma gestualidade, uma intenção, né? Eu quero fazer isso, você tem uma gestualidade que é um caminho natural da mão e tem o esforço, que é um direcionamento que você dá para tentar obter aquela imagem que você criou mentalmente. Só que você nunca chega na imagem, pelo menos eu nunca procuro chegar na imagem que eu queria, e procuro entender e respeitar o veio da madeira e a gestualidade da mão, né? Aquela coisa de a tua mão está mais leve ou está mais pesada, sem o esforço da vontade ou sem a vontade do esforço, mas obedecendo o gesto que chega, porque tudo tem beleza. Os veios da madeira têm beleza de forma natural, você não precisaria intervir de maneira nenhuma. Então, quando você se dispõe a observar a beleza dentro da naturalidade que uma madeira te oferece, cria na mente da gente a seguinte questão, que é uma questão estética e filosófica de estar no mundo. Nós, de alguma maneira, é só a gente pensar, a gente anda pelo mundo tentando moldar o mundo à nossa maneira, moldar as pessoas, moldar a nossa casa, moldar a natureza lá fora, a gente quer transformar ela de modo que ela se harmonize com a nossa mente, com o nosso interior, com aquilo que a gente quer. E isso, de alguma forma, é um grande problema, porque nós somos 8 bilhões de pessoas e somos um único mundo, e nós precisamos conviver. Então, grande parte dos problemas, dos conflitos, dos atritos do mundo surgem dessa necessidade de impor o nosso padrão interno ao mundo. E a gravura me diz, olha, em vez de você tentar falquejar a madeira para encontrar a beleza, por que você não falqueja a tua mente? E quando você falqueja a mente, você abre espaço para ver a beleza onde elas estão e não para transferir para a natureza a beleza que você acha que você tem dentro de você. E o haikai é a mesma coisa. Você tem que ter, assim, o aveludado, o ambiente aveludado dentro de você para receber o que vem e não o que você quer. Então, assim, todas essas formas
elas ganham muita qualidade quando você mistura uma técnica com a outra. E, para mim, a síntese dessa mistura é essa questão. Abra espaço dentro de você e um espaço, não um espaço espinhoso, mas um espaço aveludado para as coisas que estão fora, mesmo que elas cheguem em você de uma forma atritosa ou atritante. Se você recepcioná-las com veludo, elas vão trazer beleza. Que resposta linda, Joel, emocionante, viu? Te ouvir. Muito obrigada, Joel. Então, agora a próxima pergunta, por favor. Oi, Joel, bom dia. Você pode pôr câmera, Daniela? Quem estiver fazendo pergunta, consegue pôr câmera? Se não conseguir, não tem problema. Eu gostei muito de um poema seu sobre... vou ler rapidinho aqui. Que fala: dentro da ostra noite, silêncio em luva outra dor, pérola da lua. E a minha interpretação dele foi como se uma dor se transformasse, né, em algo bonito. Isso me remeteu muito a essa ideia da criação poética, sabe? E eu queria saber sobre se essa relação com o sentimento te motiva sobre suas criações, a escrita haikai, sobre a escrita dos livros que você já publicou também. Sim. Aí a ideia, a palavra sentimento é uma palavra que, ao mesmo tempo, eu digo sim para você e, ao mesmo tempo, eu digo não. Porque o sentimento ele é um atributo do poema, mas ele não é o substrato do poema, ele não é o insumo, né? Se a gente for trabalhar com sentimento, esse poema, especialmente o haikai, ele vai virar um angu. Mas nós somos seres embebidos em sentimento, então não tem como fugir do sentimento. E você percebeu muito bem a ideia da ostra, e isso é uma coisa maravilhosa que eu acho no haikai. O haikai ele é sempre autoexplicativo. E ele é autoexplicativo, mas ele não se autodefine, ele vai permitindo leituras e mais leituras, ele tem muitas camadas. Depois eu posso falar um pouquinho sobre a estrutura do haikai, como eu vejo, que acho que ajuda muito também quem quer praticar. Então, assim, o que me atrai nesse poema é a ideia da ostra, né? O ser ostra, né? O objeto ostra, esse universo ostra, que é concreto, que existe, né? Ele não é o sentimento. Só que, como eu disse, nós somos seres embebidos em sentimento. Por que é que eu não aciono em mim, né, um manjolo ou uma máquina, a máquina ostra, de trabalhar isso que é sentimento, né, que é o resultado de sensações, são alegrias, são tristezas, são frustrações. Como a ostra faz? Como é que a ostra chega na pérola, né? Ela vai trazendo camadas e mais camadas em cima de algo que fere ela. A ostra também tem um sentimento ali, e ela vai trabalhar com concretude, com a coisa mais concreta possível, né? É um milagre essa ideia de que você tem um incômodo concreto, e em vez de você expelir esse incômodo, você começa a recobri-lo,
eu vou usar a metáfora novamente do veludo, né? Você começa a recobri-lo com camadas de acolhimento, né? E aquilo permanece no seu âmago, mas deixa de ser um incômodo e passa a ser a pérola, que é a metáfora mais extraordinária assim, sobre a vida, sobre... E quando eu digo metáfora, não é só uma ideia luminosa, mas é um portal luminoso filosófico, né? Porque tem uma carga filosófica muito grande nisso, né? De você transformar algo que, num primeiro momento, talvez fosse mais fácil jogar fora, você transformar isso em uma terceira coisa, em um terceiro ser, em um terceiro universo, que é completamente assim extraordinário. Isso é muito bonito. E isso nós podemos fazer, nós, de alguma forma, temos objeto ostras dentro de nós, ou pequenas ranhuras, pequenas pedras, pequenos cascalhos, pequenos incômodos dentro de nós que não vão sair, que não vão ser expelidos, que não vão ser botados para fora. Então, a gente precisa saber se relacionar com eles. E acho que a arte, de modo geral, ela tem muito essa função aí, de você não simplesmente fazer de conta que não existe, né? Você tem que encarar o que está ali, mas também não encarar no sentido de se livrar dele, porque, né, o mundo e a vida, se a gente for pensar direitinho, a gente fala, né, como diria o Drummond, né, melhor jogar-se ao mar, né? Mas não, a gente continua ali, a gente permanece. E essa é a grande beleza, né? Que não vai ter um mundo sem esse atritamento, mas também não precisa ser uma coleção de atritos a vida, né? Ela pode ser um colar de ostras. E acho que essa é a beleza que um haikai consegue trazer assim, dentro de uma síntese muito grande, porque ela vai como uma caixinha de Camafeu, isso toda a poesia tem, mas o haikai isso é mais concreto, é mais perceptível, porque é muito pequeno, é muito sintético. E aí o leitor tem que abrir isso, e abrir com a delicadeza, e acrescentando as suas atribuições, e não as que eu, que apenas catei as palavras, atribuo. Porque existe o meu haikai, mas o haikai que você lê é o teu haikai. É isso. Muito obrigada. Imagina. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar para você de onde que veio a ideia de usar a lua como meio que como um fio condutor para escrever esse poema? Então, eu, na verdade, assim, eu sou fascinado pela lua, né? E eu escrevo, já faz 5 anos que eu escrevo todos os dias um poema. E eu preciso... uma das coisas que às vezes eu faço o haikai e depois falo, não, esse aqui eu não posso publicar porque eu me repito muito nos temas. Aquele instante do acordar, eu normalmente acordo às 4h17, 4h30 da manhã. Então, esse instante da manhã chegando, da luz chegando, da transfiguração do escuro para o claro, ele permeia muitos poemas. E eu também sou fascinado pela lua, né? Então, é outro tema bastante recorrente, acho que aqui deve ter mais de 50 haikais com esse tema da lua. Então, eu não escolhi a lua como tema. Aliás, é uma das coisas que eu procuro fugir, é trazer um tema. O que é... Não é nem assim, eu procuro fugir. Na verdade, se você for
ver as pessoas que sugerem como fazer, sugerem o que é a estrutura do haikai, eles dizem exatamente essa apreensão, essa fotografia do que chega num instante. Então tem que ser o processo contrário. Em vez de eu vou decidir fazer um poema sobre a Lua, esse poema certamente ele vai ter menos qualidade do que se o tema Lua surgisse naturalmente. Às vezes, assim, tem pessoas que fazem aniversário e falam, Joel, faz um haikai para mim. Eu vou lá e faço, mas eu percebo que esse haikai ele não tem a mesma qualidade. E não é só uma questão assim de chatice minha, né? Não, o cara é tão chato que ele não quer escrever sobre um tema sugerido. Não é. É que a estrutura do haikai começa com essa fotografia de um instante, que no meu caso, normalmente é um instante do amanhecer, né, da aurora, mas pode ser qualquer instante. E quando eu digo instante, pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Ela chega e se instala, e já se instala de alguma forma com o primeiro ou o terceiro verso pronto. Isso é muito assim interessante, porque eu não preciso ficar pensando em como construir, ela já vem pronta. E a Lua, né, que é o tema da sua pergunta, eu sou fascinado pela Lua, muito fascinado. Sabe, a ideia da... E é um tema assim que tem alguns... o Basho, né, que é o cara mais importante, o cara que deu a grandeza que o haikai tem, especialmente para o Ocidente, mas, claro, para o Oriente também, vem do trabalho do Basho, que é um japonês, mas tem um chinês também chamado Li Po, e ele trabalha muito com a ideia da Lua. A Lua é um elemento muito presente tanto nas gravuras orientais quanto nos poemas orientais. E para nós também, né, se você pegar a nossa poesia brasileira, o cancioneiro brasileiro, né, a Lua tem esse mistério, essa metáfora da presença feminina, essa metáfora de uma presença dentro do vazio, do escuro da noite. Então, e aí, por exemplo, nós estamos entrando na lua cheia. Amanhã é noite de lua cheia. E a lua, ela nos afeta, né? Assim, tanto do ponto de vista de ser um objeto que influencia as marés, que influencia as águas e, portanto, influencia as emoções, quanto do ponto de vista estético, né? Então, essas duas dimensões nos afetam. Qualquer pessoa que consiga ter disponibilidade para olhar a Lua vai se afetar. E a gente sempre tem... é uma coisa que... O ideal é que a gente procure se livrar dela, né? Por exemplo, eu vou olhar a Lua e eu, de alguma forma, quero fotografar a Lua ou anotar alguma coisa sobre a Lua. Por quê? Porque quando você faz isso, você imediatamente está se relacionando com a tua lua interna, com a tua ideia de lua, e não mais com o instante da lua. Então, eu procuro não manter a lua como tema, e sempre que eu olho para a lua que me vem algo, eu ainda me dou assim, não, Joel, usufrua mais desse instante, dessa sensação, disso que está muito presente, por exemplo, na poesia do Manuel Bandeira, né, que é o instante poético e não necessariamente a poesia. Muito da poesia dele, ele descreve o que seria o arredor do poema. E o poema, propriamente, ele se encaixa justamente quando você lê. Acho que essa é uma das grandes belezas do Bandeira. Então, quando eu olho um objeto
que recorrentemente me atrai, eu procuro sempre me afastar dele, me afastar no sentido daquilo que eu tenho, né? Do meu universo, do meu acervo com relação à Lua. E aí o que vai acontecer é que, se eu ficar mais tempo exposto àquilo, aquilo vai gerar algo em mim novo. Então, por isso que eu me dou assim ao prazer de escrever sobre a Lua desmesuradamente. Pelo menos 2 poemas por mês eu vou fazendo sobre a Lua, que é lua nova e lua cheia, assim, não tem como. Embora nem todos eles eu mande para as pessoas. Alguns eu deixo pelo caminho porque é muito recorrente, né? Então tem toda essa motivação aí da Lua estar tão presente, né? E eu peguei esses poemas todos com tema de Lua porque é justamente um tema que dá uma unidade para a nossa conversa, né? E ao mesmo tempo mostra assim uma tentativa de perceber o tema de maneiras diferentes, né? Porque já é um desafio você fazer um poema tão conciso, e aí um desafio maior fazer um poema diferente sobre um tema que se repete. Acho que por isso que eu mandei para vocês esses poemas sobre Lua. Obrigado. Imagina, obrigado pela pergunta. Excelente. Então, próximo, por favor, pode perguntar. Eu fui a última a levantar a mão. Tem mais alguém na minha frente? A Júlia Fonseca está na sua frente, Samara. Ah, tá. É porque eu cheguei agora que eu estava na escola. Bem-vinda. Júlia, se estiver aí, pode fazer sua pergunta. Júlia? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você pode colocar a câmera, Júlia? Eu não vou conseguir porque minha internet está bem fraquinha. Tô usando Tá, não os tem meus dados problema. móveis. Então fala mais alto, por favor. Tá certo. Tá me escutando? Sim, Sim, estou escutando. Sim. Então, bom dia. Queria agradecer a disponibilidade, toda esse espaço aqui, e dizer que esse foi meu primeiro contato com o haikai. Eu não conhecia muito, e assim, quando eu parei para ler a bibliografia, né, bibliografia do Ilan, eu me interessei muito pela escrita e por essa forma mesmo. Mas a minha pergunta é mais sobre a arte e a vida. Porque, assim, a poesia, ela tem um poder de desacelerar a mente, né? E a gente olhar e valorizar esse momento presente. Então, eu queria perguntar aqui, como o senhor enxerga esse papel da poesia e do haikai nesse mundo que a gente está atualmente, né? Um mundo cada vez mais apressado, um mundo mais emergente, e o que poderia inspirar a continuar escrevendo nesses tempos, né? Que a gente tem tanta pressa e tanto ruído, assim. Júlia, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, assim, a arte é sempre um antídoto para tudo que nesse espaço da vida, né, esse espaço-tempo, a vida ocorre dentro de um espaço de tempo e dentro de um espaço de espacialidade propriamente, a gente tem muitos, mas muitos vampiros de vida, muitos elementos que sugam o que é vida propriamente, né? Porque o que é a vida? A vida é esse instante de possibilidade, esse instante de possibilidades incomensuráveis, de você se relacionar com o universo que te envolve, seja ele o universo de uma formiga com o qual você
se conecta, seja o universo das estrelas, das galáxias, dos multiversos. É um universo interno, absolutamente fantástico, de perceber o corpo, de perceber a energia, de perceber as células, de perceber essa maquinaria. Acho que o Drummond que fala, né, do corpo como a máquina fabulosa, que tem bilhões de seres além daquilo que te compõe do ponto de vista humano, né? Você tem outros seres com você, você é um condomínio de seres, um condomínio de possibilidades, um condomínio criativo permanente. E o que é que nós fazemos com isso? Nós estamos preocupados com quantos likes a gente obteve nas redes sociais, com algo que disseram sobre nós e que não gostamos, com aquelas coisas que, infelizmente, a gente não consegue se livrar, né? Que a gente pode resumir nos boletos do fim do ano. Vocês ainda são jovens, talvez não tenham isso. Mas, enfim, o mundo se esforça brutalmente para frustrar, e aliás, isso é uma frase do Nietzsche, para frustrar nossas potências de vida. O mundo é um esforço permanente de frustrar em nós essa potencialidade. E quando eu falo potencialidade, é a capacidade, por exemplo, de olhar um passarinho, de olhar uma formiga, de olhar uma borboleta. Isso é muito, muito mais potente do que quase tudo que você vai enxergar durante o seu dia. Mas nós estamos com os olhos embotados para aquelas coisas, não vou nem dizer mecânicas, mas para aquelas coisas que nos são colocadas como obrigatórias da vida. E, de alguma forma, são, né? Porque elas estão aí, a humanidade convive com elas e a humanidade está aqui. Eu não sei para onde que a humanidade está indo e onde é que vai chegar. Mas o caminho até aqui, a gente conviveu com isso, né? Com esse morticídio, com esse permanente negar da potencialidade de existência. Nós negamos. Eu, todos os dias, nego a minha potencialidade de existir e me dedico a determinados temas. Todos nós fazemos isso. E a arte, toda a arte, a música, especialmente a música, porque a música entra sem que a gente dedique a ela atenção, a música tem essa capacidade, né? As outras artes, elas requerem atenção nossa, a música não, a música entra e nos transforma. A arte é essa brecha esse dique de contenção dessa avalanche de... como é que a linguagem policial diz? Quando mata alguém, eles dizem que foi neutralizado. Então, a arte é um dique de contenção contra a avalanche que neutraliza a nossa potencialidade de existir. Você consegue abrir um espaço a mais, né, no diminuto leque de observação do mundo quando você inclui a arte. Todas as artes. Inclusive a arte da culinária, a arte de ouvir, né, a arte de usar os teus aparatos sensórios, os teus 5 sentidos, não apenas do ponto de vista da sobrevivência, do ponto de vista animal, é um cheiro, o cheiro me leva àquilo, o que é melhor, como é que eu me coloco melhor com relação a esse cheiro, a interferência desse cheiro, ou uma visão, eu vejo algo, imediatamente meu cérebro diz, né, que o nosso cérebro é um aparato de sobrevivência.
Como é que você se coloca em relação àquilo que você está vendo para você sobreviver melhor? Esse é o modo de usar, é o pior modo de usar a vida, porque é apenas o modo de usar de sobreviver enquanto o tempo permite. E a arte vem e diz não. Tem outras camadas atrás disso, tem outras possibilidades de você perceber isso. Tem outras possibilidades de você se relacionar com essa percepção que você está tendo. Então, a poesia, dentre as formas literárias, é a que permite isso de forma mais instantânea. Porque um romance ela vai trazer todo um arcabouço que vai te pegar por dentro e vai te transformar. Só que uma frase dentro de... Aliás, uma ideia dentro de uma frase de um romance, se você captar pelo aspecto poético dela, ela faz toda essa transformação. E a poesia é isso, em uma estrutura que tem uma certa rigidez, ela te lança como se fosse uma lâmina, ela te corta de uma forma abrupta, que te permite, de maneira muito mais eficaz e rápida, um atalho para esse dique de contenção das coisas que te roubam da vida. Acho que essa, assim, é uma maneira de ver o papel, o que é que eu faço com a arte, o que é que a arte faz comigo, não o que eu faço com a arte. Muito lindo, Joel. Nossa, uma maravilha te ouvir, assim, eu tô encantada e acho que os alunos também. Então, a próxima, fazer pergunta, por favor. Eu acho que sou eu, né? Ou tem mais alguém? Temos a Luísa e a Emily. A Emily tá na frente. Emily, você já está pronta? Oi, bom dia. Eu não vou ligar a câmera, não. Eu queria perguntar se tem algum escritor de... Como que... É haikai que fala? Isso. Que te inspira, assim, e se tem mais coisas da cultura japonesa que te interessam. Sim, obrigado pela pergunta. Sim, eu fui casado com uma japonesa, então, assim, eu tenho um certo fascínio pela cultura japonesa, desde a alimentação, artes marciais, né? Eu fui praticante de uma arte marcial chamada Aikido durante muito tempo. Eu estava indo para a faixa preta quando veio a pandemia e parei e ainda não retomei, mas quero retomar. Eu gosto muito do senso de relacionamento que o japonês tem. Quando eu digo relacionamento, não é só um relacionamento mental, mas um relacionamento efetivo, existencial com as coisas. O japonês é muito prático, é muito sistemático e ao mesmo tempo, exerce a vida dentro de um arcabouço filosófico também de praticidade. Ou seja, não é uma filosofia como, de alguma maneira, a filosofia ocidental entrou por esse beco sem saída, que é apenas uma discussão teórica. Eu não lembro agora se Platão, se é Sócrates, embora os dois se confundam, que dizia, olha, me explique a tua ideia, me explique a sua filosofia de uma maneira clara, porque se eu entender e se eu concordar com ela, nesse exato instante eu passo a praticá-la. Ela não é um enfeite apenas assim intelectual.
ela é prática, ela tem que ser colocada na prática. E o japonês tem muito isso. Para que é isso? Para que é esse conhecimento? Para que serve isso? Onde é que isso vai levar? Então, isso tudo me agrada muito na questão da filosofia japonesa, e assim um certo determinismo, né? As coisas são como são. Que aí já vem do budismo, né? De encarar o próprio budismo, né? Como eu disse, eu sou praticante budista, mas eu sou praticante do budismo tibetano e não da linha Zen. E o japonês é Zen, né? O Zen budismo. Mas o budismo diz muito isso, assim, né? De você encarar as coisas como elas são, né? Sem ficar pincelando cores não reais. E há grande beleza nisso. De modo nenhum, eu estou dizendo que as pinceladas são para tornar aceitável uma realidade rústica demais, de modo nenhum. A realidade é extremamente bela do jeito que ela é. Então, isso é uma coisa que me fascina no japonês. Outra coisa é o minimalismo, né? É o essencial. Eu não vou comer mais do que eu necessito, eu não vou falar mais do que seja necessário, e vai ser necessário só aquilo que vai ser útil, eu não vou ficar falando um monte. De modo geral, o oriental fala muito menos do que nós ocidentais. Eu vou... Nossa, um passarinho lindo na janela agora. Eu vou ter menos, assim, o necessário apenas, eu não vou ficar acumulando coisas, né? Embora nesse item especificamente eu seja muito mais acumulador, eu não consigo, não consegui ainda atingir uma relação mais minimalista com a vida. Em alguns aspectos, outros eu já consegui. Por exemplo, livros, né? Eu tinha 5.000 livros, eu tenho uns 2.000 livros, eu me livrei de um monte, mesmo assim é muito livro. Eu não vou dar conta de todos eles antes de morrer. E aí entra uma coisa que eu queria aproveitar a tua pergunta para falar alguns tópicos sobre a estrutura do Haikai que são fundamentais a gente conhecer e ter em mente, e que eu diria que esse simples conhecimento desses tópicos nos tornam haikaísta. Se você tiver eles em mente e um deles, o primeiro deles, é justamente essa atenção para as coisas que estão acontecendo, atenção para o aqui e agora, né? Que é o mantra, digamos assim, da mente ideal, que é não uma mente chafurdando no passado, nem mergulhado no futuro, mas em par com o que está acontecendo nesse exato instante. Se a gente tiver isso, ou seja, essa atenção, e de alguma forma ressoar em nós esses elementos, a prática do Haikai se instala em qualquer pessoa. E aqui eu já começo fazendo uma distinção. O Haikai não é uma criação, o Haikai é uma prática, né? E é uma prática que começa pela não atividade e mais pela passividade, pela disponibilidade. Aliás, novamente, o Drummond tem um poema em que ele fala sobre a porosidade, estar poroso, estar aberto para que as coisas do mundo entrem em você, para as coisas que te rodeiam entrem em você. Então, baixar um pouco essa guarda que a gente tem com relação ao mundo, né? A gente usa uma capa contra o mundo, e essa capa é a vontade própria, o desejo próprio, a métrica própria. Então, quando a gente tira um pouco isso, a gente torna-se permeável para as coisas que acontecem chegarem próximos da gente, penetrarem a gente. Então, esse já é uma da questão. Então, a primeira, estar atento e estar disponível. E quando daí você entra na ideia do Haikai, né? Mas ele tem cinco sílabas,
na primeira linha, 7 na segunda e 5 na terceira. Isso é um elemento complicador. Eu, quando comecei a fazer haikai, eu fazia apenas olhando a forma, uma linha menor, uma maior, uma menor. Isso facilitou muito. Você não precisa trabalhar essa coisa das sílabas. E a questão da sílaba também, ela tem um modo japonês de ser. Por exemplo, aqui, ó, largo se deslumbra, vai crescendo de um canto a outro. O tro cai fora, você fica só no ou, a primeira sílaba tônica da última palavra. Sorriso da lua. Vou ler novamente. Largo se deslumbra. O bra você também não conta. Vai crescendo de um... O D e o você junta de um canto a outro. Você não vai contar o A e o O. Você junta canto a outro. Sorriso da lua. Então, tem um modo japonês, oriental, na verdade, de dicção que ajuda muito, que é esse modo mais cantado. Ele não tem esse modo de dizer especificamente, vai crescendo de um canto ao outro. Nós lemos assim, vai crescendo de um canto ao outro. O japonês, e é só você pensar no mandarim, o mandarim tem muito isso. Vai crescendo de um canto ao outro. Então, tem uma entonação diferente. Isso aqui é só para dizer assim, olha, tem essa manha de você olhar para o verso e ler ele de maneiras distintas. Mas você não precisa começar com a escansão correta de cada verso, com a contagem silábica correta. O que é que eu fiz, que também para mim ajudou muito? O haikai, ele tem 3 momentos muito precisos nessas 3 linhas. A primeira, como eu já falei, é uma fotografia de um estado de coisas. O corpo da noite. É um estado. A segunda linha é um acontecimento que ocorre sobre esse estado que você percebeu. E esse acontecimento pode ser, normalmente, dentro de você, mas ele também pode ser fora de você. Por exemplo, a lua no céu, a nuvem encobre. Você viu que a primeira é uma fotografia de um estado de coisa, depois é uma transformação daquele estado de coisa, não por algo teu, mas, novamente, a natureza que está agindo. Então, o segundo verso, ele sempre vai, de alguma maneira, transformar essa fotografia, e isso é uma beleza porque é uma leitura que você faz. É uma leitura interna. E o terceiro, ele é o que o japonês chama de kirei, corte. Você muda de assunto. Porque o ideal é que o haikai não conte uma historinha, assim, que o primeiro, que todos os versos, por exemplo, no céu desafunda, anzol na boca da noite. Aqui eu inverti, anzol na boca da noite é que é um estado de coisa. Só que as sílabas não davam, então eu trouxe a alteração do estado de coisas para o primeiro verso. No céu se desafunda. E aqui também usei, né, uma liberdade poética de, em vez de dizer afunda, desafunda, que tem... Parece que está saindo do fundo, parece que a lua está crescendo no horizonte, quer dizer, da outra grandeza. Anzol na boca da noite.
Aí a metáfora de que a lua é um anzol, é um anzol pelo formato, mas é um anzol porque ela te fisga, você olha para ela. E a terceira linha, a barca da lua. Ela, de alguma forma, ela foge, ela não está complementando uma frase. Então, esse haikai, se eu colocasse em linha, em sequência, ele não daria uma frase com sentido. E o inverso disso é proibido, você pegar uma frase com começo, meio e fim, cortar e empilhar as três, e aí isso é um haikai. Quer dizer, está proibido. De alguma forma, a gente vai evitando isso e chega um ponto em que as coisas já nascem natural em você. Você não precisa ficar ali trabalhando mentalmente. Né? Mas o que eu queria trazer para vocês que é importante? Vamos recapitular. O primeiro, a fotografia. O segundo, algo que incide sobre essa fotografia, né? Que pode ser da própria natureza, pode ser de dentro de você, aí que entra o sentimento, aí que entra o teu cabedal de referências, né, do que é aquilo, e no final você tenta fugir, tenta tergiversar do tema que você está tratando. Mas você foge como no teatro, né? Você dá as costas, mas você continua na cena. O telespectador está vendo a cena como toda. Então, por mais que você fuja do tema, você está dentro do contexto. E esse contexto dá sentido. Essa é a brincadeira mais atraente que tem. É a brincadeira mais que te dá mais possibilidade de trabalhar. Então, antes de começar a contar a sílaba, tentar olhar para as coisas e perceber isso. Olhar para algo e ver naquilo uma fotografia. E aí, num segundo instante, olhar para aquilo e ver uma incidência de sentimento ou de referência ou da própria natureza em cima daquilo. E, por fim, dar as costas para aquilo, que tem uma teatralidade, que tem uma dramaticidade. E isso é que vai dar toda a complexidade que um haikai tem. Essa é a grande beleza. Enfim, acho que fugi da tua pergunta. Muito lindo, não? Está super formativa essa sessão que você está nos proporcionando aqui, né, no nosso módulo de formação, chama módulo de formação, e está sendo mesmo. Eu vou passar agora a palavra para a próxima perguntar, é a Luísa, e lembrando, Joel, que a gente tem que terminar antes do meio-dia, tá? Meio-dia é o nosso limite. Tá perfeito. Antes da Lisa falar, só deixa eu falar o quarto elemento aí. Ah, sim, desculpa, eu te interrompi. Não, então, eu esqueci de modo nenhum. Que é justamente, quer dizer, esses são os três elementos que estão ali que você percebe, né? O quarto ponto que eu trabalho é justamente deixar que o haikai venha, e aí eu não querer usar de um mentalismo com relação a ele. Tipo assim, eu quero desse jeito. Aí ele fica melhor assim. É claro que eu vou olhar e algo vai dizer, ele fica melhor dessa forma, mas é ele que diz para mim. Então, poder ter esse olhar, exercitar esse olhar é maravilhoso. E qual é a grande beleza? Aí você começa a olhar para o mundo, para as pessoas, para aquela pessoa que te injuria, para aquela pessoa que você detesta, e de repente você dá um outro olhar para ela. E, aliás, a palavra respeito, né? Respeito vem de reolhar. Você deixa aquilo um instante a mais e concede um segundo olhar, e aquilo muda. E não que você precise concordar com ela, mas você não vai se alterar internamente, você não vai começar a destilar os pruridos do fel em você mesmo, que é um veneno que só faz mal para você, por algo exterior. Então, esse é o grande ganho do haikai. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que o haikai é uma prática, reforçar isso.
além desses 3 pontos que eu coloquei, é algo que você pratica como uma meditação. É prática. Você não deve achar que ele tem que ter sempre o efeito que você quer, você não deve achar que sempre vai ser, ficou precioso. Não. Pratica e aceita. Pratica e entrega. Pratica como o Anchieta, sem esperar que amanhã ele vai te trazer algo. Amanhã você tem um outro haikai para fazer. E não vai reler aquele e dizer, nossa, como eu consegui construir algo bacana. É até legal isso. Quando você lê lá e fala, poxa, isso ficou muito bom. Mas não se prenda nisso. É como uma oração. Isso. Aliás, você falou em oração, tem uma outra coisa aí que é maravilhosa, que ajuda a pensar essa ideia de estado de disponibilidade, que é o estado de graça. O estado de graça é você estar disponível para a graça divina. A graça divina, isso os pensadores, vamos dizer, cristãos trabalham isso, mas isso vai muito além. Isso está em todas as tradições religiosas, está no budismo, está no hinduísmo, está no islamismo, que é o seguinte: o bem está permanentemente, como se fosse um sol, agindo sobre você. Só que você não está voltado para ele, por isso você não recebe. Tem um sufismo que fala que Deus age com imensa bondade e a gente só tem as pequenas mãos para receber essa graça. Então, a gente tem que estar disponível. Então, a graça, para além da questão religiosa, é um estado em que você está voltado para aquilo que está permanentemente querendo te entregar algo, te dar um presente, te entregar uma graça. Desculpe te cortar. Nós estamos encantados. Luísa, então, pode fazer a sua pergunta, depois Samara. E aí terminamos. Bom dia, obrigada pela presença. Eu gostei muito dos poemas. Ai, tá funcionando. Você consegue abrir sua câmera, querida? Eu consigo. Ai, foi. Tava demorando, já tinha aberto. Bom dia, eu gostei muito dos poemas, né? Eu gosto muito desse formato de poema, o haikai, né? É uma coisa bem, bem concisa, mas eu diria até que tem, como você mesmo falou, uma certa elegância, né? Mas eu tinha outros questionamentos também sobre a questão de temática, sobre, né, o porquê da escolha da Lua, né, em si, mas que eu fiquei curiosa para saber se existe mais alguma referência literária, outras obras, outros autores, períodos históricos que também te influenciaram a escolher tanto a Lua enquanto esse símbolo, né, para essa temática aí que permeia essa seleção de poemas, e também se você gostaria de se aventurar, digamos assim, em outras estruturas de poema, tipo um soneto, versos livres, se alguma coisa desse tipo te atrai, assim, mais ou menos, sim. Existe a possibilidade de derivar um pouco de sair um pouco dessa coisa do haikai. Sou eu. Só te peço para responder um pouco mais breve, para dar tempo para a pergunta da Samara. Certo. Porque senão não vai dar tempo. Tá? Eu vou aproveitar também para falar, porque alguém já tinha perguntado sobre influência. Leminski, Paulo Leminski, primeiro, é a minha referência mais importante, e o haikai dele é um haikai diferente, porque ele não usa essa estrutura tradicional, mas ele usa outro elemento essencial, que é o corte. É a ideia de que você vai ler algo como se fosse uma lâmina potente, que faz um corte samurai. Aliás, o Leminski também era faixa preta, não sei se de Aikido, acho que não era Aikido, mas ele era faixa preta em alguma dessas artes marciais japonesas. Em termos de tema, também já abordei antes, eu procuro fugir dos temas e deixar que eles cheguem. E outras formas, sim, eu tenho inclusive um livro, né, com poemas longos, mas também breves, não necessariamente haikais, e
E aí eu tenho que confessar uma coisa. O haikai, a forma haikai hoje, ela meio que domina. Eu tenho 2 temas que eu gostaria de fazer, poema longo, mas poema longo mesmo. O livro inteiro, só um poema. E que já tentei, já busquei, já tentei me desconectar e fazer isso. E não consegui. Mas eu também não quero me obrigar a fazer. Eu gosto muito, mas muito mesmo, de outras formas do poema. Gosto do soneto, e o soneto, como você disse, seria uma aventura, porque realmente é uma forma também estruturada e que eu nunca fiz a contento, só lá nos 17, 18 anos, mas era um poema feito a magarefe, né, cortando as frases e empilhando. Mas eu quero voltar a escrever poemas longos, e na prosa ele é maravilhoso, porque ele ajuda muito, ele contribui, assim, é um exercício, é uma prática maravilhosa para quem faz prosa, porque o haikai, como ele é uma forma curta, ele te permite trabalhar mentalmente sem ficar viajando muito. Então, quando você tem esse arcabouço na cabeça e vai fazer um texto escrito, também o texto jornalístico facilita muito, porque eu posso avizinhar-me com o poema, com a poesia, no jornalismo. Isso é maravilhoso. Então, como você tem esse pequeno arcabouço na cabeça, quando você vai fazer o texto, você consegue olhar para o texto sem muita rigidez. Aliás, falar em rigidez, essa é outra dica extraordinária. Olhar para o teu poema sem a rigidez mental. Isso tem que vir para aqui, isso tem que vir para ali. Como a lição do Melo Neto, João Cabral de Melo, né? Que o poema se parece com João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto. Se avizinha com escolher feijão, né? Você joga os grãos na água da alguidar, o que boiar você joga fora. Então, você olhar assim para o poema com essa tranquilidade, sem querer catar de uma vez aquilo que a forma final vai boiar. Isso é muito legal. E isso também é maravilhoso para a mente. Você desenrijece o teu arcabouço mental, você deixa ele mais fluido, né? Para sinapses diferentes ocorrerem. Assim, eu diria que o haikai provoca uma criação de novas sinapses e novos neurônios. Tem uma neuroplastia na gente. Excelente. Então, agora a pergunta da Samara, que é a última. Está satisfeita, né, Luísa? Então, vamos lá, Samara. Queria agradecer a sua presença. Eu achei Você tem câmera, querida? Tem. Eu gostaria de agradecer a presença do autor. As falas dele são muito importantes. Eu não peguei o início das perguntas, talvez a minha pergunta se pareça com a de alguma outra pessoa, mas eu queria perguntar como que foi que ele começou como jornalista, né? Você é formado em jornalista. Como você descobriu que você queria ser um poeta? Como que você começou a investir nessa carreira? E se o jornalismo te ajudou a entrar nesse meio? Então, na verdade, não é nada disso. Eu me descobri poeta desde a mais tenra infância. Desde que eu me conheço por gente, eu já tinha esse sentimento poético, né? Quando eu falo sentimento, não é as coisas que eu sentia, mas esse apalpar o mundo com uma luva de poesia. E o jornalismo, eu optei pelo jornalismo porque era uma forma de... Eu sempre fui também muito prático, né? Poxa, literatura eu não vou sobreviver, então uma forma de eu ganhar a vida escrevendo é no jornalismo. Ao contrário, o jornalismo me levou para longe da literatura e depois, num movimento, né, pendular, me trouxe para a literatura, porque dentro do jornalismo eu comecei a praticar crônica, e a crônica era a literatura dentro do jornal, ainda é hoje, né? É o canto
onde jornalismo e literatura se mesclam, né? E eu fazia, como eu disse, lá nos meus 17, 18 anos, né? Aliás, tem um poema que diz isso, né? Não sei se acho que é do Vinícius, né? Que de poetas que, em vez de se matarem, vão escrever poemas, né? Que é essa fase de 17 anos, que tudo é trágico para a gente, e aí a gente tem a válvula de escape escrevendo poesia. Tirando Rimbaud, eu não conheço nenhum poeta bom aos 17 anos, mas eu fiz isso. E aí, quando eu li justamente, assim, mais profundamente, Drummond e Bandeira, eu falei, não, eu não sou poeta, eu jamais vou ser poeta, eu não quero saber de poesia. E eu fiquei meio século longe da poesia. Porém, ela não ficou longe de mim. E aí, por incrível que pareça, justamente com as redes sociais, quando eu ia escrever algo para alguém, qualquer comentário, eu achava, meu Deus, eu vou escrever uma frase estúpida, né? Então eu burilava a frase. E aí eu percebi, poxa, tá vendo? Você consegue dizer as coisas não apenas por dizer, que legal, como isso é massa, não sei o quê, não. Olhe mais uma vez, e ali que a poesia veio, quer dizer, nem eu vi isso, mas eu tinha uma colega, né, concorrente minha, editora, e ela falou, Joel, eu quero mandar o teu livro para o prêmio Elizabeth Chandler. Aliás, eu quero mandar um texto, os textos teus para lá. Eu falei, eu não escrevo nada, eu só tenho as crônicas, isso não dá para nada, não sei o quê, já tenho um livro de crônica publicado. E ela falou, não quero as crônicas, quero os poemas. Eu falei, que poemas? Aí ela falou assim, olha essas coisas que você escreve. Falei, então tá bom, você pode reunir aí e mandar. E ela realmente pegou isso, aí, claro, mandou para mim, eu dei uma boa trabalhada naquilo, já com essa disponibilidade de não olhar para aquilo como um autor que está ali com um bisturi cortando, aí isso tem que ficar assim, ficar assado, mas com um olhar amoroso, porque ela tinha feito um recorte, e eu olhei aquilo com disponibilidade. Eu percebi que aquilo realmente tinha potencial. E aí eu olhei para mim e falei, cara, você escreve poesia, então, né? E dali que eu voltei a praticar poemas e muito rapidamente fui para o haikai, exatamente porque tem essa dimensão da filosofia, que é algo que me atrai muito, 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 muito. Não tem nada na vida, no dia, que você não consegue não ter uma relação filosófica e poética. E o haikai te dá as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu optei por ele, ou ele optou por mim. Nesse momento é muito mais o haikai, porque eu gostaria de fazer outros poemas e tenho mais dificuldade, porque ele já vem nas formas. Então, essa facilidade, eu realmente digo que tenho uma facilidade de fazer, porque a forma ele já vem pronto para mim. Eu realmente recebo. Muito raramente que eu olho assim para um haikai e falo, isso aqui está bicudo e eu vou melhorá-lo. Normalmente, quando ele está bicudo, eu deixo, e talvez, se um dia for publicar isso, ele simplesmente não entre, né? Porque ele não nasceu pronto. A não ser que, numa leitura posterior, ele se apresente pronto de imediato, né? Então, essa é uma relação boba da gente ter com o poema, né? Sem ficar ali torcendo ele, né? Agora eu não lembro se é o Drummond ou o Bandeira, mas que o Bandeira que fala sobre dormir, né? Não, é o Drummond, né? Sobre o fazer da poesia, de você dormir com o poema, né? Deixar que ele se exerça a si próprio e não ser um exercício da tua vontade, né? Seja feita a sua vontade, poesia. Que bom, Joel. Nossa, maravilhoso, viu, te ouvir. E a gente vai, né, chegamos ao fim, então, da nossa conversa. Nós vamos, essa conversa ela foi gravada e nós vamos colocá-la no YouTube, no canal YouTube do Fórum das Letras, e aí a gente vai disponibilizar para você o link. Você pode divulgar para quem você quiser e merece, viu? Porque foi maravilhoso, né? Nós também vamos dar continuidade nessa divulgação também. E queríamos agradecer demais a sua participação, sua presença aqui conosco, presença luminosa, né? E
toda essa explanação sobre o que é o Haikai, como fazer um Haikai. Eu tenho certeza que isso também foi muito positivo, né, para todo mundo que estava aqui, para os alunos que estavam aqui, e vai ser para outros também, né? É isso. Muito obrigada, meu amigo. Então, eu queria agradecer, na verdade, todos agradeceram pela minha disponibilidade, mas é o contrário. Eu é que agradeço a disponibilidade de vocês, porque esse pensamento, esse sentimento, essas ideias, essa fala, ela não haveria sem vocês. Sabe? Que bom. É sempre espelhamento. É sempre espelhamento. A minha mente estaria em outro lugar e eu estaria preenchido por outras palavras, outros sentimentos, outras ideias, formas, nesse momento. E essa só existe por causa de vocês. Então, eu é que agradeço. Que bom, lindo. E Maria Fernanda quer falar alguma coisa? Quero agradecer sempre a Maria Fernanda pela monitoria atenta, cuidadosa, tem sido assim, né, muito especial também contar com o apoio dela, né? Eu quero agradecer ao Joel pela disponibilidade, pelo encontro, pelas palavras de aprendizado. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com um olhar diferente, mais interessados, né, pelo Haikai, que é uma coisa que eu conheci há pouquíssimo tempo, e ter a oportunidade de ter essa conversa foi muito enriquecedor para mim. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Então, obrigada. Então, quem quiser sair já da sala, né, deixar a sala, pode deixar. Eu fico, né, no final, eu sou a última a sair sempre. Então, até. Obrigada, Joel. Até a próxima. Obrigada.